Bom dia a todos. Cumprimento nosso conselheiro Antônio Roque Cittadini, doutor Valdenir Antônio Polizelli, senhor procurador do Ministério Público, doutor Celso Augusto Matucci, da Procuradoria da Fazenda, doutor Carim José Feres, Sérgio Rossi, secretário-geral, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Sobre a mesa, a ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 14 de junho de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto o Dr. Celso Matucci, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em alguns dos processos constantes da pauta, seja na esfera estadual ou municipal. Senhor presidente, não há interesse do Ministério Público por hora. Obrigado. Não havendo interesse, passo ao relato dos processos sob minha relatoria. O item 1, em exame, convênio celebrado entre a Secretaria da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação de Faculdade de Medicina, tendo por objeto a implantação do Centro Pediátrico de Tratamento de Células Hematopoéticas do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Em exame também, 4 termos de ratificação que alteraram o termo de vigência do ajuste. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 2, trata de convênio celebrado pela CDHU para edificação de empreendimentos habitacionais sob o regime de mutirão no Centro Comunitário Vila Penteado. Não obstante a instrução desfavorável, os questionamentos efetuados foram relevados em casos semelhantes, já aprovados por esta Corte. Deste modo, ainda que com advertências à CDHU, voto com amparo em decisões pretéritas desta Corte, pela regularidade do convênio em questão, salientando que a eficácia da aplicação dos recursos será aferida no exame das pertinentes prestações de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 3, retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 4 refere-se a contrato precedido de concorrência, celebrado entre a Artesp e o consórcio CPM Braxis Deloitte, que teve por objeto o fornecimento de uma solução integrada de gestão empresarial de mercado. Refere-se ainda a termo modificativo que retirou a composição e retificou a composição do consórcio. Relatório e voto previamente disponibilizados. Na sessão passada, retirei os autos de pauta para analisar com mais propriedade as questões suscitadas pelo eminente conselheiro decano. Verifiquei que o software ERP consiste em um sistema de informática responsável por cuidar de todo o trabalho administrativo e operacional feito numa empresa. A empresa consorciada Deloitte tem por objeto social, entre outras atividades, a prestação de serviços em tecnologia da informação, com o desenvolvimento de software e serviços de consultoria. Por outro lado, as normas do Conselho Federal de Contabilidade alertam para o fato de que as entidades de auditoria devem avaliar a prestação de serviços, outros que possam criar conflitos de interesse e, por conseguinte, possível perda de independência, incluindo, entre estes, serviços de consultoria de sistema informatizado. No caso, como não há qualquer notícia de que a Deloitte tenha realizado serviço de auditoria na Artesp, não vislumbro impedimento na sua contratação para a realização do serviço de consultoria em exame. Especificamente, quanto aos pontos questionados na instrução dos autos, quanto aos pontos questionados na instrução dos autos, entendo que não restou configurada a violação à súmula 22.
uma vez que os atestados apresentados para a pontuação são distintos daqueles fornecidos pela qualificação técnica, podendo as demais falhas ser conduzidas ao campo das advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade da licitação e do contrato e pelo conhecimento do termo modificativo, sem prejuízo das advertências anotadas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 5 a 9. Os referidos itens versam sobre temas aditivos de 5 contratos celebrados pela Dersa com os seguintes consórcios: Enger, Planserve EPT, Rodosul Lenk Engevix, Esteio LBR, Concremate Logos, Pluri Geosonda, EAF MWH, Falcão Bauer, Sondotécnica Geribelo e Supervisor Ecoenge Figueiredo Ferraz, Malbertec, Coplaenge e Ensibra Limitada, tendo por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras e serviços de construção do trecho sul do Rodoanel Mário Covas. A instrução é dividida, os autos integraram a pauta do dia 10 de maio, quando pediu visto o ilustre conselheiro decano. Diante das dúvidas suscitadas, e antes de passar a palavra à Sua Excelência, eu proponho a conversão do julgamento em diligência, para que seja ouvida a SDG a respeito da matéria. É a minha proposta. De acordo, senhor Ronaldo. Então, conversão do julgamento em diligência e que seja ouvido a SDG. Em votação, aprovado. O item 10 diz respeito a contrato precedido de pregão eletrônico celebrado entre a Prodesp e Itaseg Serviços de Segurança e Vigilância Privada Limitada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial para o Poupatempo de São Bernardo do Campo. A questão da contratação pela Prodesp dessa empresa declarada inidônea pela Prefeitura de Botucatu já foi examinado pelo plenário desta Corte, havendo notícias de que, também neste caso, a contratada não conseguiu cumprir o pactuado, redundando na rescisão do contrato pouco mais de 3 meses após ter sido celebrado. Assim, e não obstante a instrução favorável, na esteira de precedente abrangendo as mesmas partes, eu voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 11 diz respeito a 4 termos aditivos a contrato celebrado entre Metrô e Alstom Brasil Energia e Transporte Limitada, para a celebração do projeto executivo e fornecimento de trens para as linhas verde, azul e vermelha. Contrato esse julgado irregular por esta Corte. Diz respeito ainda a 4 termos de aceitação provisória e definitiva. Por aplicação do princípio da assessoriedade, voto pela irregularidade dos termos aditivos em exame e pelo conhecimento dos termos de aceitação provisória e definitiva. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 12, em exame, 2 termos de aditamento a contrato celebrado entre a CDHU e a empresa Almeida Marim Construções e Comércio Limitada, julgado regular por esse tribunal. Em exame, também os termos de verificação e aceitação provisória e definitiva. Acompanha a instrução favorável e voto pela regularidade dos termos de aditamento e pelo conhecimento dos termos de verificação e aceitação provisória e definitiva. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadino para relatar os itens a seu encargo, 13 e 14. O item 13 da pauta trata-se de contrato da Prodesp e da empresa ITA. Na linha do que foi relatado há pouco pelo conselheiro
Sidney Beraldo, o meu voto acompanha os órgãos da Casa e vota no sentido da irregularidade da dispensa aqui tratada, fixando o prazo de 60 dias para as providências. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 14 é contratação da Prodesp com a GP Projetos e Sistema. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade. Igualmente, eu acompanho e voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo de 15 a 22. Senhor presidente, senhor conselheiro doutor Roque Stadini, senhor procuradores do Ministério Público de Contas, da Fazenda Estadual, senhor secretário diretor-geral e demais presentes. O item 15 é o acompanhamento da execução contratual, termos aditivos, termo de recebimento definitivo e termo de devolução da garantia relativo ao contrato celebrado pela Universidade de São Paulo e JWA Construção e Comércio. A instrução é unânime pela regularidade e o voto também vai segue no mesmo sentido, pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento do termo de recebimento definitivo e devolução da caução. É como voto, excelência. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 16, retirado de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 16. 17 e 18 em conjunto. É regimental. Tratam de contratos e da execução contratual dos ajustes celebrados entre a Secretaria da Educação com Iveco Latim América e MAN Latim América, visando a aquisição de veículos de transporte escolar. PFE e MPC convergiram no sentido da regularidade das matérias. A Secretaria da Educação, mesmo não participando do pregão, obteve autorização junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para aderir às atas de registro de preços. Em situações da espécie, esse tribunal tem considerado regular a adesão do Estado de São Paulo às atas de registro de preços formalizadas pela autarquia federal. Quanto à execução contratual, entendo necessário determinar à Secretaria da Educação que aprimore o controle com relação ao estado de conservação dos ônibus cedidos. Portanto, acompanho a instrução e voto pela regularidade dos contratos em exame, sem prejuízo da determinação exposta. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 19, a dispensa de licitação e contrato celebrado entre o DR e a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência, visando a prestação de serviços de apoio na execução de rotinas administrativas. A TJ Economia aprovou a conduta administrativa, enquanto a PFE, acompanhada do SDG, propugnaram pela irregularidade. A questão aqui se refere à terceirização dos serviços licitados. Não me parece condenável a conduta administrativa, já que os serviços prestados se traduzem em atividades acessórias e não finalísticas da origem, e que a sua execução, dentre outras variáveis, seriam exercidas por preposto da contratada, não ocorrendo uma relação de subordinação entre seus prestadores e a administração pública. Relembro, aliás, que outros processos formalizados pelas mesmas partes, com objeto similar e sob o mesmo fundamento de dispensa, já foram aceitos por esta Corte. Ante o exposto, voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 20, 3 termos aditivos relativos ao contrato firmado pela CDHU e Múltipla Engenharia, visando a construção de unidades habitacionais. A licitação e o ajuste inicial foram reprovados por esse tribunal, mantida a decisão em sede recursal. Incide aqui, no caso, o princípio da acessoriedade e, dessa forma, voto pela irregularidade dos termos aditivos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 21 e 22 em conjunto. É regimental. Prestações de contas. 21 é do exercício 2012, do convênio realizado pela CDHU com a Prefeitura de Euclides da Cunha Paulista, objetivando a produção de 102 unidades habitacionais. A TJ e PFE opinaram pela regularidade. O 22 também do exercício de 2002, decorrente de contrato de gestão ajustado entre a Secretaria da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A TJ, com o endosso da chefia, manifestaram-se pela regularidade da matéria, PFE acompanhou. A análise das matérias apontou para a boa ordem dos atos praticados, sendo que não houve questionamentos acerca da aplicação dos recursos. Nessas condições, acompanho os órgãos pré-opinantes e voto pela regularidade das prestações de contas, sem embargo das recomendações consignadas nos votos
e dou quitação aos responsáveis. Em relação ao item 22, quero abrir um parêntese para reputar inadmissível a celebração de contrato de exclusividade pela Santa Casa com algumas empresas, objetivando o fornecimento de materiais e medicamentos pelo prazo de 15 anos, já que afronta o regulamento de compras da própria OS e os princípios da economicidade e impessoalidade. A Secretaria deverá intervir nesses contratos para que essas contratações sejam reavaliadas em prol do interesse público, nos moldes propostos no voto. É como voto, Excelência. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Terminada a sessão estadual, agradeço a participação do senhor Procurador da Fazenda, doutor Carim José Feres, e passo a relatar os processos na sessão municipal, meu encargo. Sobre a mesa, a solicitação, pedido de sustentação oral, consulto os senhores conselheiros, se podemos alterar a pauta, havendo acordo. Item 41 e 42, sobre minha relatoria, convido a advogada Mariana Bin Sanches Varanda, representando a Prefeitura de Boituva. Excelentíssimo senhor presidente e relator. Minutinho, por favor, é só localizar o processo para ler aqui o relatório, por favor. Tem cumprimento a ilustre defensora, doutora Mariana, e o item 41 e 42 se refere a recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Boituva em face da decisão que julgou procedente representação apresentada por BAMAC Comércio e Locação de Bens Móveis Limitada e irregulares a licitação e o contrato celebrado com a AT Bismara Serviços para locação de sanitários químicos portáteis. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo desprovimento do apelo. É o breve relatório. Ouço com atenção a ilustre advogado. Excelentíssimo senhor presidente e relator deste processo, nobres conselheiros, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas e excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, bom dia. Inicialmente, cumpre delimitar a matéria a ser abordada em sustentação oral, estritamente concernente aos pontos que levaram ao julgamento de irregularidade do pregão e do contrato em exame e procedência da representação apresentada pela empresa classificada em segundo lugar na disputa. Primeiro ponto, que a empresa não possuía os requisitos exigidos no edital para ser declarada vencedora e, consequentemente, celebrar o contrato, na medida em que apresentou declarações de compromisso de apresentação de licenças ambientais, sanitárias e autorizações de descarte exigidos no item 14 do edital, em nome de outra empresa, que seria sua subcontratada. Segundo ponto, que a empresa pretensa subcontratada, em nome de quem foram apresentadas essas declarações de compromisso, se encontrava penalizada pelo município de Pedregulho, enquadrada na penalidade disposta no artigo 7º da Lei Federal 10.520 de 2002, e que, por isso, consequentemente, não poderia sequer figurar como subcontratada. Dentro deste contexto, reforçando os argumentos já tecidos no âmbito do recurso ordinário, insta aqui novamente demonstrar o equívoco de julgamento infelizmente ocorrido, a fim de que vossas excelências se convençam da completa ausência de irregularidade, tanto em relação ao ato de aceitação das declarações de compromissos apresentadas em nome da subcontratada da licitante, quanto, principalmente, em relação à ausência de reprovação, consoante o posicionamento mais atualizado da jurisprudência dessa Egrégia Corte, no fato de a subcontratada ser empresa penalizada com fulcro no artigo 7º da Lei do Pregão por outro município que não Boituva.
Assim, primeiramente, cabe ressaltar que o edital, em seu artigo 14, não previa como requisito de habilitação do certame a apresentação em si dessas declarações de licença ambiental, posto que, se assim ocorresse, estaria o edital violando a súmula 14 deste egrégio tribunal, que impõe expressamente que licenças e autorizações de qualquer natureza somente podem ser exigidas do vencedor. Ao revés, este item editalício estava exigindo como requisito de habilitação tão somente uma declaração de compromisso, onde a empresa declararia que, se vencedora da disputa, executaria o contrato de acordo com a legislação sanitária. Portanto, tratava-se de mera declaração de compromisso, que poderia ser aceita até mesmo se a empresa ainda não dispusesse efetivamente de nenhuma licença, nem em seu nome, nem em nome de alguma subcontratada, e estivesse apenas se comprometendo a obtê-la, caso fosse vencedora. Não prosperando assim, no nosso entendimento, a errônea alegação, infelizmente invocada como sustentáculo para julgar irregular o certame e julgar procedente a representação, de que essas declarações de compromisso, da forma como foram apresentadas, fizeram com que a empresa fosse habilitada e declarada vencedora, sem possuir os requisitos exigidos no edital. Porque, como digo, se ela declarasse naquele momento que iria futuramente obter alguma licença, mas que ainda não tivesse nenhuma, teria obrigatoriamente que ser habilitada, pois se tratava de uma declaração de compromisso futuro. Ato contínuo também se faz primordial destacar, uma vez que é outro motivo invocado para balizar o julgamento irregular do certame, a ausência de reprovabilidade pelo fato de terem sido as referidas licenças ambientais sanitárias de autorização apresentadas efetivamente em nome da subcontratada para a execução dessa etapa. Primeiramente porque nem o contrato e nem o edital vedavam em momento algum subcontratação de parte do objeto, assim como também o artigo 72 da Lei de Licitações expressamente estabelece tal possibilidade. Portanto, por rigor técnico, uma vez que a etapa de retirada e descarte dos resíduos dos banheiros químicos não seriam prestados diretamente pela vencedora do certame, mas sim por sua subcontratada, com a qual a empresa mantém contrato especialmente para tal fim, outra postura não poderia ser adotada senão a comprovação de referidas licenças em nome de quem efetivamente iria realizá-los, ou seja, a empresa subcontratada. Como se verifica, o objeto era a locação de banheiros químicos, sendo claro, assim, que sucção, retirada e descarte não se constituía o objeto licitado em si, mas sim uma das etapas, uma etapa de meio e não de fim, que, diante da particularidade e rigor de controle técnico, era totalmente passível de subcontratação. Tanto é verdade que a jurisprudência dessa Egrégia Corte posiciona-se no sentido de que a ausência de cláusula vedando a subcontratação já pressupõe a sua permissibilidade. A exemplo, cito agora, de recentes julgados proferidos no âmbito dos expedientes ETC 3192-98916 e ETC 772-98916. Ambos de relatoria do excelentíssimo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. E também não se pode olvidar que uma vedação da espécie poderia até mesmo ser interpretada como restritiva, posto que o objeto era uma locação de cabines sanitárias, na qual estava sendo exigida uma licença técnica especializada, na grande maioria incapaz de ser honrada por empresas do simples ramo de locação para eventos. Inclusive, a esse respeito, Excelência, cumpre salientar que o próprio edital da Municipalidade de Sorocaba, citado pela empresa representante quando da interposição do recurso ordinário no âmbito do certame, o pregão presencial 5 de 2013 de Sorocaba, expressamente evidenciou, por meio de esclarecimentos formais, admitir subcontratação desta etapa de retirada e descarte de resíduos. E, inclusive, expressamente admitiu, no âmbito desses próprios esclarecimentos, a possibilidade de apresentação das licenças pela licitante em nome de uma subcontratada, conforme comprova cópia destes autos, destes esclarecimentos, que desde já eu pugno para juntar aos autos.
Por fim, referentemente à última alegação, reputada como causa de julgamento irregular, atinente ao fato de a subcontratada encontrar-se apenada como incursa no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, novamente cumpre a mim defender a completa ausência de irregularidade. Primeiro porque as cláusulas de impedimento de participação são dirigidas à participação no certame, portanto, aplicáveis apenas à licitante, não atingido a subcontratada, cuja responsabilidade, como é sabido, vincula-se estritamente entre a relação subcontratado e subcontratante, em nada se relacionando, tanto técnica como juridicamente, com a administração. Não bastasse isso, cumpre também, acima de tudo, evidenciar que, em face de referida empresa subcontratada, Tuente Negócios e Eventos Limitada, EPP, pairava apenas e tão somente a penalidade de impedimento de participação, fundada no artigo 7º da Lei do Pregão. Portanto, à luz do mais moderno e atual entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte, mesmo considerando tratar-se de empresa penalizada, se tal reprimenda foi aplicada pelo município de Pedregulho, enquadrada no artigo 7º da Lei do Pregão, somente deve atingir e surtir efeitos no âmbito do órgão que a aplicou, no caso, o município de Pedregulho. Nesse sentido, cito exemplos da jurisprudência. Exame prévio do edital, de relatoria de Vossa Excelência, Sidney Stanislau Beraldo. Processo TC 9838-98915, da Prefeitura Municipal de Suzano. Abro aspas. No caso de impedimento e suspensão de licitar e contratar com a administração, decorrente da aplicação das penalidades previstas no artigo 87.3 da Lei 8666 de 93 e no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, a medida repressiva só restringe a esfera do órgão sancionador. Segundo e último exemplo, exame prévio do edital, de relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro Renato Martins Costa, processo ETC 2009-98915, da Prefeitura de Barueri. Abro aspas. No âmbito do ricto do pregão, os efeitos de impedimento de licitar e contratar haverão de se limitar, mutatis mutandis, à esfera da atribuição da pessoa jurídica pública responsável pela aplicação da penalidade. Por tais razões, pugnando-se pela aplicação da jurisprudência de forma equânime, entende-se pela necessidade da reforma do julgado também neste aspecto. Verifica-se, excelências, que não se trata de trazer ao recurso fatos ou documentos novos, mas sim, e que pese o respeito devido, demonstrar equívocos de interpretação que ocorreram e, infelizmente, culminaram em tão grave, excessivo e injusto julgamento de irregularidade aqui fustigado. Assim, restando comprovadamente demonstrada que nenhuma irregularidade paira em relação ao certame e seu decorrente contrato, diante de todas as considerações que aqui expus, clamo pela reforma derradeira do julgado. Eu cumprimento a doutora Mariana e vou retirar de pauta e também avaliar a solicitação, o requerimento de juntada, né, dos documentos, retornando à pauta oportunamente. Item 59, relatoria do conselheiro Antônio Roque Tadini. Convido a doutora Paula Regina Bernadelli a ocupar a nossa tribuna. Cumprimento a doutora Paula e passo a palavra ao conselheiro Antônio Roque Tadini. Cumprimento a doutora defensora da Prefeitura de Araraquara. O presente processo é um recurso, ele, na verdade, trata de questões julgadas ilegais de admissão de agente comunitário em 2007 e foi negado registro com multa ao prefeito de então que realizou essa contratação. É só esta matéria que nós vamos tratar, é a contratação dos agentes comunitários. Eu ouço a eminente defensora.
Excelentíssimo presidente, excelentíssimo senhor relator, ilustre membro do Ministério Público, em nome de quem cumprimento todos os demais membros da Corte. Como foi bem colocado pelo relator, a matéria é bastante curta e objetiva, e eu tentarei ser também curta e objetiva no que eu tenho a destacar. Falo em nome do ex-prefeito, e o que acontece é que a sentença entendeu como irregular a contratação, a admissão de alguns agentes comunitários de saúde, que, segundo a sentença, foi realizada sem concurso público e foi feito após a Emenda Constitucional 51 de 2006, que tornou obrigatória a realização desse concurso. Na verdade, existem 2 pontos que eu quero destacar. Um é que houve a realização de concurso público, houve um processo seletivo simplificado para esses agentes antes mesmo da emenda. Esses agentes já estavam exercendo a função de agente comunitário de saúde desde 2006. Há nos autos declarações do secretário municipal da administração do município colocando isso, que eles já exerciam essas funções. Há também nos autos as comprovações da realização do processo seletivo simplificado, foram juntadas as provas realizadas por esses agentes, com as correções, com os editais de classificação. Então, além disso, foi colocado pelo parecer da SDG que, mesmo que não houvesse, essa contratação estaria abarcada pela exceção da norma de transição, vez que havia em São Paulo um grande surto de dengue e uma ordem de que todos os municípios agissem para tentar reduzir os casos de dengue e tentar com que isso não se propagasse. E essa situação coloca essa contratação num caso de exceção, que permitiria essas contratações de toda forma. Isso sequer foi analisado pela sentença que julgou como irregular essas contratações. Então, por isso foi apresentado esse recurso, para que seja revisto isso, seja revisto também a multa que foi aplicada ao prefeito, que, diante de um surto de dengue e tendo agentes comunitários de saúde que haviam passado por um processo seletivo simplificado, que já exerciam essa função, optou por manter esses agentes para combater esse surto de dengue, recebeu uma multa altíssima, sem nenhum tipo de ponderação na sentença, explicando o porquê dessa multa. Então, a gente pugna, primeiro, pela reforma total desse julgado, para que sejam concedidos os registros dessas contratações e seja julgado regular essa contratação, e, se não isso, que ao menos seja revista a multa que foi aplicada e seja debatido quais são os critérios de ponderação dessa multa para que ela seja reduzida ao mínimo possível, porque realmente isso foi feito dentro de uma margem de exceção que a norma permite e de uma forma absolutamente regular. Obrigada. Passo a palavra ao conselheiro. Em preliminar, eu conheço do presente recurso. Conhecido. Como é sabido, a minha posição sobre essa matéria já é antiga e vai na linha do que disse a SDG, que é basicamente o que foi afirmado pela defesa. A contratação se deu num período anterior às disposições que mudaram a forma de contratar. Todas as condições de admissão e dispensa estavam previstas na norma, foram contratados a partir de processo de seleção pública. Aliás, no meu caso, eu sou até considerado mais radical, que eu não considero nem essa questão da emenda da época. Entendo, no caso de agente comunitário de saúde, eu tenho uma visão até mais liberal. Eu acho que deve-se ponderar, porque essas contratações não são contratações eleitorais feitas. É uma contratação num surto de epidemia que nós sabemos, tivemos aqui, aliás, temos, né, que tanto tem colocado. Então, eu até sou mais radical do que a posição colocada a respeito da anterioridade, que realmente, no caso aqui, a época era permitido isso. Então, eu dou provimento para reformar a sentença e cassar a multa aplicada. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 91, relatoria do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Convido o doutor Augusto Miranda Lewin, procurador da Câmara Municipal de Taboão da Serra.
Cumprimento o doutor Augusto e passo a palavra ao conselheiro Valdenir. Também cumprimento o doutor Augusto. O item 91 são embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Taboão da Serra, em face de decisão que julgou irregulares as contas da edilidade relativas ao exercício 2013. O embargante requer que seja declarada a nulidade da presente decisão, alegando em linhas gerais que houve cerceamento de defesa frente à ausência do número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, do Procurador e do Legislativo, quando da publicação da ordem do dia por esta Corte no Diário Oficial, o que impossibilitou sua comunicação pelo sistema eletrônico da OAB. Acrescentou ainda que no relatório disponibilizado foi contraditório, pois ao final, a título de informação, constou que as contas da edilidade pertinentes ao exercício de 2010 foram julgadas regulares, quando na verdade não foram. Por fim, alegou que o acórdão guerreado julgou irregulares as contas da mesa da Câmara Municipal, embora somente o responsável por essas contas tenha sido notificado. A SDG entende cabível reconhecer de ofício o direito à reinstrução do feito, o que implica em reconhecer a nulidade processual. Assim manifesta pela procedência dos embargos. É o relatório. Passo a palavra ao doutor Augusto. Egrégio Tribunal de Contas Bandeirante, nobres conselheiros julgadores, Ministério Público presente, auditores e assessoria técnica. Agradeço a oportunidade de me manifestar em embargos de declaração. Foi muito bem explanado, né, pelo Dr. Polizelli, né, com muita clareza, todos os itens guerreados por esse procurador, né, não cabendo nada além, tendo em vista que pela parte do procurador já há o acolhimento dos embargos de declaração, não tenho mais nada a manifestar, apenas agradecer, né, inclusive a responsabilidade, né, e com que Vossa Excelência se debruçou sobre os autos, né, tendo em vista que são erros materiais, né, que se encontram mesmo nos autos, e de qualquer forma trazem prejuízo, né, à mesa diretora da Câmara, principalmente que se torna prejudicada, porque em momento algum ela foi trazida, né, notificada para compor, né, esse TC. Então, sendo assim, agradeço muito a Vossa Excelência, né, e a todos os conselheiros presentes. Obrigado. Cumprimento o doutor Augusto, devolvo a palavra ao doutor Valdenir. Também cumprimento o doutor Augusto. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecido. No mérito, acolho o entendimento do SDG. A responsabilidade pelas contas do Legislativo recai sobre seu presidente e não sobre a mesa da Câmara, como constou no acórdão. Por essa razão, a fim de evitar cerceamento de defesa, voto pela procedência dos presentes embargos para que seja anulada a decisão proferida, retornando os autos ao meu gabinete para as providências cabíveis. É como eu voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Cumprimento e agradeço o doutor Augusto. Muito obrigado. Sustentação oral solicitada com relação ao item 95, também relatoria do conselheiro Valdenir. Convido o doutor João Fernando Lopes de Carvalho, que ocupa a nossa tribuna. Cumprimento o doutor João Fernando e passo a palavra ao conselheiro Valdenir. Cumprimento o doutor advogado. O item 95 é recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito de Santos e pela Prefeitura contra a sentença que negou o registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício 2010, mediante processo seletivo simplificado e impôs multa ao responsável. Fundamentar o juízo da irregularidade a não caracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público, a admissão de pessoal por tempo determinado tem sido prática reiterada no decorrer dos exercícios e o expressivo número de profissionais contratados, 1.220 admitidos. É a síntese do relatório, excelência. Voto. Passo a palavra ao ilustre defensor. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os eminentes conselheiros desta corte, o eminente procurador,
excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral desta casa, senhores funcionários, senhores e senhoras da assistência. Eu confesso que hoje vou tentar fazer uma sustentação oral revolucionária, uma sustentação oral sem voz, porque eu estou quase sem voz. Então, vamos tentar, se eu não conseguir no meio, vamos tentar adotar a linguagem de Libras para tentar chegar em algum lugar. Mas não me estenderei, até por razões, digamos assim, mecânicas. Senhor presidente, eminentes conselheiros, tratamos aqui de um ato de admissão de pessoal, de contratação temporária do município de Santos. Não é uma matéria nova, é uma matéria que eu mesmo já trouxe a esta corte algumas vezes, e até em razão disso, as razões que eu já trouxe em outras oportunidades permanecem em relação a este caso aqui. Realmente o município de Santos teve ao longo dos anos, e eu estou me referindo ao longo dos anos de muitos anos atrás, de anos anteriores à gestão do ex-prefeito João Paulo Papa, teve instalado na administração municipal uma prática nociva de excesso de contratações temporárias. Essa é uma realidade que, por sinal, permanece ainda hoje no município de Santos, não é novidade, havia na época, há hoje. O prefeito João Paulo Papa assumiu o Executivo Municipal de Santos no ano de 2005, permaneceu até o ano de 2012. Neste período, realizou pelo menos 10 concursos públicos e grandes concursos públicos de admissão de pessoal pelo meio correto, pelo meio constitucionalmente adequado para ingresso no serviço público. Mais de 7.000 servidores foram contratados por meio de concursos públicos na gestão. Mas não foi possível resolver todo o quadro que já existia anteriormente ao início daquela gestão. Nós falamos aqui de uma gestão de 8 anos em que pelo menos 10 ou 11 concursos públicos foram realizados e 10 ou 11 concursos públicos de relevo. E vamos nos lembrar que, no meio desse período, temos sempre algumas restrições em termos de legislação eleitoral, em termos de outras restrições à assunção de novas despesas de pessoal por parte do Executivo Municipal. O prefeito fez o que era possível fazer. É isso que eu posso trazer a vossas excelências. Aliás, falo aqui de um prefeito, hoje deputado federal, que sempre primou na sua atuação frente ao Executivo Municipal, e, aliás, em todos os cargos que desempenhou, por um absoluto respeito à lei e uma preocupação permanente com a obediência aos critérios legalmente exigidos para a atuação do Executivo. Foi um prefeito bastante rigoroso nesse aspecto. Bom, temos aqui contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Santos sob sua gestão. Foram realizadas em processos administrativos em que houve a requisição das secretarias interessadas, passaram pela avaliação técnica e, inclusive, técnico-jurídica da assessoria da Prefeitura. Houve a indicação de que seria esta a solução a ser implementada e não havia possibilidade de realização de concurso naquele momento para o provimento de todos os cargos que demandavam preenchimento. E o senhor prefeito municipal atuou na esteira da indicação técnica da sua assessoria. Há de se indicar também que a forma de seleção dos interessados obedeceu às orientações gerais impostas por esse Tribunal de Contas, já, inclusive, aqui nas razões de recurso, nós fazemos o apontamento de outros casos de precedentes em que o mesmo procedimento seletivo adotado, neste caso, no município de Santos, foi considerado regular por esta Corte em outros processos, em outros municípios. Portanto, no que diz respeito à regularidade do processo seletivo, eu não tenho dúvida de que foi regular e que não há nenhuma dúvida com relação a desvio de conduta, moralidade, impessoalidade. Disto não se trata. Do que se trata aqui é de eventual excesso em contratações temporárias. Eu
posso dizer a Vossas Excelências que estas contratações compreendem também vários cargos de educação e saúde e que, portanto, inclusive agentes vetores de combate à dengue e outros cargos que também compreendem atendimento à educação e saúde, que devem ser vistos com mais liberalidade por essa Corte. E, finalmente, no que diz respeito à regularidade do procedimento, no que diz respeito à regularidade do processo seletivo, tenho absoluta convicção de que houve regularidade por parte dos atos praticados no município de Santos. E, finalmente, no que diz respeito pessoalmente à figura do senhor prefeito, e esse é um ponto que eu realmente faço questão de destacar, ele não é merecedor de punição individual, como constou na decisão recorrida neste caso. Aqui aplicou-se ao ex-prefeito municipal uma penalidade de 200 UFESPs, uma multa individual. O senhor prefeito não merece esta punição, e digo mais, na esteira destas contratações, o senhor prefeito atuou dentro do que podia fazer para regularizar a situação durante toda a sua gestão e contribuiu decisivamente para que essa regularização, dentro do possível, ocorresse no município. Tenho certeza que naquela gestão o quadro era melhor do que hoje, em termos de contratação temporária, sem tecer nenhuma outra consideração sobre a atual gestão. Mas tenho certeza de que houve um esforço ali muito forte para a regularização, tanto quanto possível, das contratações de pessoal. Por isso, eminente presidente, senhores conselheiros, é que se pede não só o julgamento pela regularidade das contratações, mas, principal e especialmente, o afastamento da pena de multa aplicada ao ex-prefeito João Paulo Papa em razão dessas admissões de pessoal, reconhecendo-se que, do ponto de vista pessoal, Sua Excelência não agiu irregularmente. Agiu regularmente, agiu na esteira das indicações técnicas de sua assessoria, especialmente a jurídica, e atuou ao longo de seu mandato para reverter esta situação indevida na administração municipal. É nesse sentido que me manifesto, ainda com a voz restante, e agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos conselheiros, senhor presidente. Muito bem. Agradeço, cumprimento também mais uma vez o doutor João Fernando e devolvo a palavra ao doutor Valdemir. Frente aos argumentos apresentados nessa oportunidade, eu acho melhor retirar o processo de pauta para nós analisarmos com calma a defesa apresentada. Retiro de pauta. Tá bem. Retirado de pauta, então, o item 95, cumprimento do doutor José Fernando, e passamos, então, ao relato dos itens, em conjunto dos itens 23 a 26, que tratam de representações. O item 23, formulada por Ecos Soluções Ambientais Limitada, alegando supostas irregularidades ocorridas em concorrência realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabuticabal, tendo por objeto a operação e manutenção das unidades integrantes do Centro de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. O item 24, apresentada por Diogo Santos Felipe, alegando possíveis irregularidades ocorridas em pregão presencial, realizado pela Prefeitura de Cruzeiro para registro de preços de móveis hospitalares e equipamentos médicos. O item 25, formulada pela Construnova Obras e Locação de Equipamentos Limitada, alegando supostas irregularidades ocorridas em tomada de preços, realizada pela Prefeitura de Araçoiaba da Serra, para locação de máquinas e equipamentos para execução de serviços de perenização em diversas estradas e vias de terra do município. E o item 26, apresentada por Sidney Alcântara, alegando possíveis irregularidades ocorridas em pregão realizado pela Prefeitura de Diadema para aquisição de peças, acessórios e componentes para máquinas e tratores da frota municipal. Diante das manifestações convergentes da TJ e do Ministério Público de Contas, voto pela improcedência das representações em exame.
Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Relato em conjunto os itens 27 e 28, dizem respeito a contrato precedido de concorrência celebrada entre a Prefeitura de Jacareí e Abras, Empresa Brasileira de Tecnologia Limitada, para fornecimento de sistemas integrados de informática destinados à gestão pública municipal. Dizem respeito ainda à representação formulada por José Eduardo Belo Vicentim, noticiando possíveis irregularidades na licitação. Entendo com o Ministério Público de Contas que a previsão de rescisão contratual em base ao envolvimento da futura contratada em escândalo público é notório. Extrapola o rol do artigo 78 da Lei de Licitações. Considero, entretanto, que tal impropriedade será verificada em eventual rescisão do contrato, fundada nesse motivo, não afetando a rigidez do procedimento licitatório e da contratação celebrada. Acompanho, portanto, a instrução dos autos e voto pela procedência parcial da representação e pela regularidade da licitação e do contrato, com recomendação assinalada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 29, versa sobre o convênio celebrado entre a Prefeitura de São José dos Campos e a IPMNI, Obra de Ação Social Pio 12, objetivando a execução de procedimentos ambulatoriais hospitalares para usuários do SUS. A instrução é dividida, informa a origem que a conveniada é uma referência na região e única credenciada localmente pelo Ministério da Saúde para a realização de diversos procedimentos, tendo para mais constatado a SDG que há indicadores de que os serviços complementares de saúde prestados pela entidade aos usuários do SUS contam com facilitadores difíceis de serem alcançados na atuação direta da administração municipal, uma vez que esta não dispõe de grande capacidade instalada na conveniada. Diante do exposto, acompanho a SDG, voto pela regularidade do convênio, sobretudo pela falta de ação do poder público para causar sérios danos à população, mas com as advertências assinaladas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Retiro de pauta o item 30, com retorno ao gabinete. Item 31, cuida de 4 termos aditivos a contrato celebrado com inexigibilidade de licitação entre a Prefeitura de Itu e Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde, objetivando a prestação de serviços hospitalares, contrato julgado regular por esta Câmara. Cuida também do termo de rescisão amigável, em consonância com a instrução dos autos. Entendo que o reajuste no valor mensal efetuado pelo segundo termo aditivo não foi devidamente justificado, afetando, portanto, os instrumentos subsequentes. Diante do exposto, voto pela regularidade do primeiro termo aditivo e pela irregularidade do segundo, terceiro e quarto aditivos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 32 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Bonito e MPS Serviço de Construção Civil Limitada para a construção de escola municipal. A ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação, a exigência de comprovação de regularidade fiscal do domicílio ou da sede da empresa, sem observar a jurisprudência desta Corte, que vincula a regularidade fiscal ao local de efetiva prestação do objeto licitado, e a apresentação do projeto básico deficitário comprometeram a formulação das propostas e a aferição entre o que foi contratado e o efetivamente executado. Acompanho, assim, a TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da licitação e do contrato com a aplicação de multa ao responsável no valor de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Item 33, trata-se de contrato precedido de pregão presencial, celebrado entre a Prefeitura de Bauru e a Caixa Econômica Federal para gerenciamento da folha de pagamento dos servidores e das demais entidades da administração indireta. Muito embora o objetivo central da licitação tenha sido a prestação de serviços de gerenciamento e processamento da folha de pagamento, constou na minuta do contrato a previsão da obrigatoriedade da prestação de serviços de manutenção e movimentação das disponibilidades de caixa, caso a contratada fosse instituição bancária pública. Entendo assim que a aglutinação de objetos não permitia a isonomia entre licitantes do setor público e privado, com prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Diante do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 34 e 35. Versam os referidos itens a respeito de comprovação da aplicação de recursos públicos. No caso do item 34, transferidos no exercício de 2014 pela Prefeitura de São José dos Campos, a obra social Célio Lemos, em decorrência de convênio celebrado, tendo por objeto a implantação do Centro Comunitário de Convivência Infantil. E o item 35, repassados no exercício de 2010 pela Prefeitura de Diadema, a entidade Diadema 21, a Associação Esportiva Cultural, objetivando a manutenção do programa Bola, Educação e Cidadania. A instrução é favorável. Considero que as falhas apontadas, ainda que impunham recomendações à origem, não comprometeram a execução das atividades conveniadas, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou malversação de recursos públicos. Assim, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 36 a 38. Itens 36 e 37 cuidam das contas das câmaras municipais de Barão de Antonina e Lucianópolis, referentes ao exercício 2014. O item 38 trata das contas da Prefeitura Municipal de Cabreúva. Os limites constitucionais legais foram observados e os resultados obtidos mostraram-se equilibrados, podendo, assim, as falhas apontadas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Acompanham a TJ e o Ministério Público de Contas. Voto pela regularidade das contas municipais de Barão de Antonina e Lucianópolis e pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Cabreúva, com as ressalvas assinaladas no corpo dos respectivos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 39 cuida de agravo interposto por Júlio César Barros Aires, prefeito do município de Rio das Pedras, em face do despacho que lhe aplicou multa de 170 UFESPs, em virtude de não ter comprovado a adoção de providências reclamadas em decisão proferida por esta Corte. Relatório e voto previamente disponibilizados, em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento conhecido. No mérito, as razões trazidas pelo agravante não se mostraram aptas a alterar a decisão recorrida, razão pela qual voto pelo desprovimento do presente agravo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 40. Trata de embargos de declaração opostos pela Fundação Municipal de Saúde São Caetano do Sul, em face de acordo que negou o provimento ao recurso ordinário, por ela interposto, mantendo assim o juízo de irregularidade das contas relativas ao exercício de 2014. Relatório e voto previamente disponibilizados, em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não vislumbro a existência de omissão, obscuridade e contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, o embargante
retomar a discussão da matéria. Voto assim pela rejeição dos presentes embargos. Item 43. Diz respeito a recurso ordinário interposto por Magno Eiji Mori, ex-diretor, presidente da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Santana do Parnaíba, em face de decisão que julgou irregulares a contratação por tempo determinado de um assistente técnico administrativo e um auxiliar de serviços gerais, realizadas no exercício 2011. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecido. No mérito, as razões apresentadas não conseguiram afastar os fundamentos da decisão recorrida. Os servidores não foram submetidos a processo de seleção pública e não restou comprovada a situação emergencial capaz de autorizar a dispensa do certame seletivo. Diante disso, o voto pelo desprovimento do recurso em exame, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar itens a seu encargos 44 a 70. O item 44 trata-se de contrato da Prefeitura de Lorena, editora Porto de Ideias, objetivando a aquisição parcelada de materiais, apostila para aluno. Aqui, os órgãos da Casa falaram desfavoravelmente, os esclarecimentos não foram dados, não conseguiu se afastar a impropriedade relativa à omissão de pretensões diversas de aquisição de materiais didáticos. Acolho a manifestação desfavorável da Casa, SDG também, e voto pela irregularidade da licitação e do contrato, com as colocações de praxe. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 45 é Prefeitura de Guaratinguetá, empresa de gerenciamento nutricional, pré-preparo e preparo e distribuição de gêneros em suma. Aqui os órgãos da Casa falaram favorável ao aditivo e o meu voto é também pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 46. Jacareí contrata a empresa Fast Medic System Gestão de Saúde, prestação de serviço de informatização de rede municipal. A Casa falou pela regularidade, voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Vinhedo 47, contrata Jofeg Pavimentação e objetivando contratação para a construção de tratamento de água. A municipalidade não consegue esclarecer os apontados pela fiscalização, exigir dos licitantes comprovação através de atestado de capacidade técnica no tocante à estação de tratamento, sendo a referida exigência que seria executada em contratação afrontou a própria competitividade. Os demais itens também os órgãos da Casa apontam pela irregularidade. Meu voto é igualmente pela irregularidade com comunicações à Prefeitura e Câmara. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 48 trata-se de Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Guarulhos, que contrata Teto, visando a execução de obras civis no centro operacional da unidade de Cidade Martins. Aqui a Casa falou pela regularidade. Meu voto acompanha a manifestação de regularidade com as recomendações do MPC. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 49, Prefeitura Municipal de Bento de Abreu e Castelucha, que a matéria já está rodada. Né? E as falhas são todas conhecidas, eu acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade, bem como do contrato, aplicando-se a Terezinha Carmo Salese a multa de 500 UFESP, conforme disposição da 709. Cópias serão encaminhadas à Câmara e à Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Mesma sorte tem a Prefeitura 50, Arthur Nogueira, que contrata a Castellucci. Também a matéria é por demais conhecida. Eu igualmente voto pela irregularidade e 500 UFESP ao senhor Marcelo Capellini, que era o prefeito de então.
e com cópias à Câmara e à Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 51, retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 51. Relato 52, aqui a Prefeitura de São José dos Campos. São José dos Campos, em convênio feito com a Comunidade Cristã de Ação Social, que teve objeto a implantação de um centro estudantil. Considero que os apontamentos, as dúvidas foram dirimidas e voto pela regularidade do convênio e dos termos aditivos, bem como pela prestação de contas sem embargo das recomendações da auditoria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 53 é Pirajuí. Aqui acho que houve pedido de vista do conselheiro Beraldo, não sei se houve. Prestação de contas com o Instituto de Gestão de Projetos do Nordeste. Eu havia, naquela oportunidade, tido não sei se naquela oportunidade, ou eu estou vendo o contrato diferente. Eu verifico que a jurisprudência condena a taxa, ainda que não tenha sido identificada. Acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade da prestação de contas, determina a suspensão de novos recebimentos do GEPROM até que restitua os valores apontados no valor de 195 mil e o valor de saldo não aplicado de 184. Aplica-se os responsáveis multa de 500 UFESPs, de acordo com o proposto por o MPC, eu encaminho cópia ao Ministério Público Estadual. Eu não tenho registro do pedido de vistos e vou acompanhar. Então eu pensei. Vou acompanhar o. Mas tem um seu aqui voto, que Vossa caso do Excelência. GEPROM. Tá bom. 54, Em Prefeitura. discussão, em votação, aprovado. 54, Prefeitura de São Caetano do Sul. Alunos da Associação de Pais e Mestres de São Caetano do Sul. Aqui a matéria foi apontado, tudo apontado pela auditoria, foi esclarecido, não há indício de desvio de finalidade, voto pela regularidade da prestação de contas, quitando-se os responsáveis. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 55, contas do Executivo de Riolândia, exercício 2004. Aqui a Casa fala favoravelmente, os índices foram atendidos, meu voto é favorável e apenas as sugestões do MPC e de ATJ irão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 56, Barra do Turvo. Aqui está tudo complicado. As falhas não foram justificadas, não recolhimento de encargos sociais, não aplicação, déficit de quase 16%, não aplicação dos mínimos legais em ensino. Bom, está tudo comprometido. Eu voto, acompanho a Casa pela emissão do parecer desfavorável às contas, com oficiamento de ATJ e MPC. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, 57, Capela do Alto. Aqui, a manifestação da Casa, há um apontamento que que o MPC endossa, que a questão do pagamento de despesas do FGTS em cargos de comissão. Nos demais pontos, a matéria está resolvida porque foi tudo atendido e é uma matéria pelo voto favorável. No caso, eu não vou entrar nessa coisa por duas razões. Porque eu constatei que na Justiça do Trabalho há decisões favoráveis e desfavoráveis sobre se deve ou não recolher o fundo de garantia de servidor em comissão. Eu não posso rejeitar a conta, por isso, na medida em que a Justiça do Trabalho tem decisões conflitantes e eu não sei quando que elas vão resolver, vai se resolver definitivamente a questão. Mas, de qualquer forma,
Meu voto, então, é pelo parecer favorável e não entro nessa questão. Aliás, para ser sincero, eu acho, se eu estivesse julgando o caso na Justiça do Trabalho, eu acho que caberia, se adotou o regime geral da CLT, não pode você adotar apenas parcialmente. Então, mas ficamos fora da discussão até o presente momento e aprovo as contas do município citado. O voto que está em discussão, voto parecer favorável. Em votação, aprovado. 58. Aqui é Prefeitura de São Lourenço da Serra. Notificado o responsável, apresentou as suas defesas. Os órgãos da casa não foram bem, não. Resultado negativo, falta de aplicação do recurso do Fundep. Isso aqui já fulmina a conta, mas há outros pontos apontados e eu vou acompanhar os órgãos da casa e MPC pela emissão do parecer desfavorável à prestação de contas de São Lourenço da Serra. E as sugestões da TJ e MPC irão por ofício. Desfavorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 60 trata-se de recurso interposto pelo ex-prefeito de Lorena, sentença que julgou irregular a contratação. Aqui eu vou acompanhar a casa numa pequena... Em preliminar eu conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, as razões não conseguem afastar a totalidade das questões relativas aos pagamentos efetuados, que ocorreu por força de evento que não aconteceu. As despesas pagas foram decorrentes de subcontratação. Por outro lado, aduziu o SDG, reconhecida a efetiva prestação de serviço, ainda que por outra empresa, a determinação do ressarcimento não me parece ser justa, devendo ao recurso ser acolhido. Restando afastado um dos fundamentos, voto pelo provimento parcial para reduzir a multa aplicada para a Tesentes e o FESP, mantendo os demais pontos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 61. Aqui é recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Rancharia, Alberto César Araújo. Alberto César Araújo. Sentença que julgou irregular contratação por prazo determinado e aplicou multa de 200 UFESP. Aqui eu, em preliminar, conheço. Conhecido. Foram relevantes e fortes o suficiente para mudar a situação processual as razões trazidas. Trata-se de contratação de professor de projeto pedagógico específico. Já é muito conhecida a minha opinião. Eu acolho as manifestações da TJ, voto pelo provimento, registrando as admissões e cancelando a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 62. Recurso interposto por ex-prefeito de Apiaí, decisão que julgou irregular prestação de contas da Associação de Pais e Mestres da Escola Antônio Batista Calazans. Eu conheço em preliminar. Conhecido. E acompanho a TJ e SDG pelo não provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item seguinte, também é de Apiaí, também é a mesma coisa. Eu igualmente acolho e mantenho pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 64. Aqui, recurso interposto pela ex-prefeita de Rincão e pelo prefeito municipal. Sentença que julgou admissões. Aqui eu conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, vou com o SDG, pelo provimento do recurso. Razões afastar as irregularidades apontadas, reforma-se a sentença e exclua-se a multa. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 65. Ex-prefeito de Tanabi, recorre. Aqui eu conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, trata-se de contratação de 2 médicos que atuaram por 12 meses. Eu acompanho o SDG e voto pelo provimento do recurso com as recomendações que faço. Voto que está em discussão, votação, aprovado.
66. Recurso interposto pelo ex-prefeito de Iracemápolis, julgamento ilegal de contratação. Eu, em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, comporta provimento, visto que as contratações tiveram amparo em lei municipal, os gastos de pessoal se situaram dentro dos limites, relevantes as contratações para situação de premente imprescindível, voto pelo provimento do recurso, considero regular, procedendo-se os registros. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui é o recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araras, por meio do seu prefeito. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. Ainda em preliminar, verifico que há uma prejudicial de mérito a ser enfrentada. Como disse a SDG, além das servidoras citadas, outros atos de admissões existem com proposta negativa de registro pelos órgãos da Casa. Manifestação essa que, apesar de ter sido expressamente acolhida pelo julgador, não foram relacionadas na parte conclusiva. Meu voto anula a sentença e retorna para o relator original. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 68, recurso da Prefeitura de Guarulhos, sentença que julgou irregular repasse efetuado à Igreja Batista Nova Vida. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, considero que as falhas ensejaram a irregularidade possam ser relevadas. Apesar de uma série de aspectos pode ser aprimorada, a Prefeitura procurou o ressarcimento dos valores repassados, não aplicado aos ajustes, razão pela qual é possível aceitar as suas razões. Ainda assim, diante do exposto, especialmente da manifestação de SDG, dou provimento parcial para afastar a penalidade pecuniária aplicada ao responsável, mas mantenho o juízo de irregularidade apenas quanto à quantia de repasse impugnado, 30 mil, bem como a proibição de novos repasses à entidade até o devido ressarcimento. Determino que, limitando-se a essa decisão, o responsável acima não tenha incluído seu nome na relação dos responsáveis de conta julgada e irregulares remetida pelo tribunal. Determino, finalmente, que se oficie a Prefeitura para que passe a cumprir o devido rigor as obrigações legais no acompanhamento das políticas públicas do terceiro setor. Isso já é... Acho que foi esse que Vossa Excelência deu a notável contribuição. Eu estava fazendo diferente. Tinha um pedido de vista do conselheiro auditor que me substituía na época, o doutor Alexandre Sarquis, mas realmente, agora observada o voto que caminha para procedência parcial, eu o acompanho na íntegra, Vossa Excelência. Muito bem. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso 69, recurso ordinário do prefeito de Floreal, julgamento de admissão de agentes comunitários da saúde e 7 monitores escolares. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, meu voto dá provimento ao recurso. Cancela o registro e cancela a multa aplicada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 70. Aqui é recurso da Prefeitura de Itacoaquecetuba contra sentença que julgou ilegais a admissão por tempo para o cargo da saúde. Mas aqui tem um problema. Eu conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, verifico que as razões não enfrentam as irregularidades apontadas e não conseguem afastar a decisão combatida, tendo a origem apenas admitido a ocorrência de acumulação de cargo, não apresentando nada para assegurar a não ocorrência de tais impropriedades. Meu voto acompanha a SDG pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra ao conselheiro auditor, Valdenir Antônio Polizelli. 71 e 72 em conjunto são representação intentada por Octógono, serviços contra contrato firmado entre a Prefeitura de Guarulhos e GP Serviço e Remoção de Veículos, tendo por finalidade a administração e manutenção de pátio. Unânimes foram as manifestações da assessoria técnica, MPC e SDG,
pela irregularidade da matéria. A análise da licitação demonstra claramente que o certame transcorreu num ambiente de restritividade decorrente dos termos do edital, cuja ausência de informações essenciais à formulação de propostas, bem como a presença de demandas de habilitação, afrontaram a norma de regência. No que toca à representação, é procedente em parte, devido às falhas do texto editalício, que ocasionaram dúvidas sobre a mensuração do objeto e, via de consequência, dos preços propostos. Ante o exposto, eu voto pela irregularidade da concorrência e do contrato e pela procedência parcial da representação e multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 73 e 74 em conjunto. É regimental. São convênios. 73, celebrado entre a Prefeitura de Taquarituba e a Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba. 74, Prefeitura de Altinópolis e Hospital de Misericórdia de Altinópolis. A análise dos autos demonstra que os ajustes merecem aprovação. Voto pela regularidade dos atos praticados. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 75 a 78 em conjunto. É regimental. 75 a 77 se refere a termos aditivos ao contrato ajustado entre a Prefeitura de Jundiaí e Trivale Administração Limitada, cujo objeto é o fornecimento de cartão alimentação e a gestão de convênio em forma de cartão magnético. A MPC posicionou-se pela regularidade da matéria. 78 aprecia termos aditivos ao contrato celebrado entre a Sanasa e Verocheque Refeições, cujo objeto é a administração de cartão-refeição. A TJ Economia exarou parecer pela regularidade, a MPC acompanhou. Os poucos questionamentos feitos pela fiscalização foram afastados durante a instrução dos autos. Dessa forma, sigo a proposta dos que me antecederem e voto pela regularidade dos atos em análise. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 79, dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Barra do Turvo e o Instituto Dona Nena da Saúde Social para a intermediação de mão de obra para a prestação de serviço técnico de plantões médicos. A fiscalização, dentre outras falhas, apontou a ausência do ato de ratificação da dispensa, a ausência de demonstração da compatibilidade do preço com os praticados no mercado, as notas de empenho não foram apresentadas, a ausência de prestação de contas, embora o contrato tenha sido firmado como contrato de gestão, o ajuste compreendeu contratação de intermediação de mão de obra. Conforme visto, as irregularidades suscitadas pela fiscalização são graves e sequer foram contraditadas pelos responsáveis, embora tenham sido pessoalmente notificados para tanto em 2 ocasiões. Agrava-se o quadro os indícios de que a entidade aparentemente encerrou suas atividades sem que a Prefeitura noticiasse os termos da rescisão do contrato e da eventual imposição de penalidades. Diante desse quadro, voto pela irregularidade de toda a matéria, propõe a aplicação de multas individuais de 500 UFESPs ao prefeito municipal e ao secretário de Finanças, propõe ainda que se determinem esses responsáveis a devolução aos cofres da Prefeitura dos valores pagos à instituição, no total de R$ 822.964, porque feitos sem atender ao disposto no artigo 48A, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, mais importante, sem que houvesse nos autos qualquer esclarecimento quanto à realização dos serviços e ao critério de pagamento adotado. Por fim, ciência ao Ministério Público e à Câmara Municipal. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 80 a 82 em conjunto. É regimental. Representação, licitação e contrato firmado entre a Prefeitura de Arujá e a construtora Hudson para reforma, adequação e ampliação de hospital. A instrução dividiu-se. A TJ pela regularidade. Sua chefia questionou o ponto relacionado à visita técnica. A SDG também considerou a matéria irregular. A instrução dos autos revela falhas que maculam toda a matéria. A questão de maior relevância refere-se a pendências financeiras em relação à execução desse mesmo objeto, agora em preço, a qual foi realizada sem que houvesse uma formalização da rescisão contratual e pagamento do que havia sido executado. Tal fato levou uma das representantes a travar de seus interesses junto ao Poder Judiciário. Quanto à publicação do novo edital, foram promovidas alterações no tocante às exigências para a comprovação da capacidade técnica, sem que houvesse devolução do prazo. Além disso, como bem posto por ATJ, remanescem as falhas atinentes à exigência de comprovação dos profissionais e quanto à visita técnica, que deveria ser realizada pelo responsável técnico da empresa. Diante desse quadro, voto pela irregularidade da licitação e do contrato e pela procedência das representações e propõe a aplicação de multa de 400 UFESPs aos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 83 e 85 em conjunto. É regimental. Tratam-se de prestações de contas.
83 é do exercício 2011, decorrente de contrato de gestão firmado pela Prefeitura de Morro Agudo com o Hospital São Marcos da Sama, que objetivou a implantação de modernização de gestão na saúde. A TJ, sob enfoque econômico-financeiro, com o aval da chefia, opinou pela regularidade. 84, a prestação de contas de 2013, de repasses feito pela Prefeitura de Conchal, Associação Filas de São Camilo. Aqui também a TJ Economia, com endosso da chefia, considerou a matéria regular. 85, prestação de contas de 2013, de convênio celebrado pelo prefeito de Osasco com a DC Bradesco, com a finalidade de complementar as atividades envolvidas no projeto Núcleos de Formação em Vôlei e Basquete. A fiscalização promoveu vistoria na sede da entidade e constatou que o objetivo social é compatível com a natureza dos repasses, que as condições de instalação são ótimas, que foi apresentado plano de trabalho para o período e não há cobrança de taxa de administração. As prestações de contas em exame apontam para a boa ordem dos atos praticados. Não houve questionamentos acerca da aplicação dos recursos e não há indícios de desvio da finalidade. Nesse panorama, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, sem embargos das recomendações propostas e dou quitação aos responsáveis. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 86. Prestação de contas relativa ao exercício 2010, decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de São José do Rio Preto com o Instituto Espírita Nosso Lar, IELAR, objetivando a prestação de serviços para ampliação e manutenção de serviços de média e alta complexidade. A TJ, com o aval de sua chefia, opinou pela irregularidade da prestação de contas, diante da ausência de indicação no corpo do documento de despesa, do número do convênio e do órgão a que se refere. A MPC é a mesma opinião. Houve desatendimento à instrução 2/2008 desse tribunal. Como o município firmou um mesmo instituto diversos convênios no exercício 2010 e 2011, impõe-se um maior rigor na aplicação e controle dos recursos repassados, nos termos exigidos pelas instruções dessa Corte. Pelo exposto, acompanha a manifestação dos órgãos opinativos e voto pela irregularidade da prestação de contas, sem prejuízo das recomendações consignadas no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 87, contas da Câmara Municipal de Uchoa, exercício 2014. Assessorias técnicas com endosso de chefia opinaram pela regularidade. Por outro lado, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela irregularidade das contas, tendo em vista os gastos com combustíveis e lubrificantes, despesas com viagens e os gastos com bebida. Os índices constitucionais e legais foram atendidos. Não obstante, as contas não estão comprometidas em virtude da reincidência de falhas. Desde o exercício de 2009, a administração persiste em não justificar seus gastos com combustíveis. Embora tenha ela informado naquele período que estava implantando o sistema para detalhamento das locomoções dentro do município, nenhuma providência foi adotada. O consumo vem se elevando ano a ano, conquanto a questão tenha sido motivada recomendações, quando do exame das contas de 2010, 2011, 2012 e de apontamento nas contas de 2013. A corroborar com esse quadro de irregularidade, destaco as falhas pertinentes ao ressarcimento de despesas de viagem por meio de reembolso e os gastos com bebida alcoólica, o que se configura despesa ilegítima e antieconômica e, por isso, devem ser restituídos ao erário. Feitas tais ponderações, não obstante os aspectos favoráveis registrados, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Uchoa, aplico multa ao responsável no valor de 200 do FESP e condeno o presidente da edilidade, vereador Marcos Rogério da Conceição, a recompor ao erário a quantia de R$ 6.184, referente aos gastos com bebida alcoólica. Como voto? Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 88, contas da Câmara Municipal de Cosmópolis, referente ao exercício de 2013. Assessorias técnicas, chefia e Ministério Público de Contas emitiram opiniões favoráveis. Meu voto também é nesse sentido pela regularidade das contas em exame. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 89, contas do município de Guzolândia, referente ao exercício 2014. Assessorias técnicas, acompanhadas pela chefia e o Ministério Público de Contas, manifestaram-se pela emissão de parecer favorável. Considerando que foram atendidos todos os dispositivos legais constitucionais,
Execução orçamentária com superávit de 5,69%. Resultado financeiro com superávit de mais de R$ 2 milhões, aumentando em 129% o saldo vindo de 2013. Gasto com pessoal de 46%. Irregularidade dos encargos sociais. Voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas, com as determinações e recomendações constantes do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 90, que é o contrário. Trata das contas do município de Brodowski, referência ao exercício 2014. As assessorias técnicas e MPC convergiram pela emissão de parecer desfavorável. As contas não merecem aprovação dessa Corte pela presença de irregularidades graves. Como bem apontado pelos órgãos instrutivos, destaco as questões de ordem financeira, na medida que os resultados obtidos em 2014 se apresentaram piores em relação àqueles considerados no ano anterior. A execução orçamentária com déficit de mais de R$ 2.600.000, 5,08%. Execução financeira deficitária de mais de R$ 9 milhões. Recolhimento das contribuições previdenciárias devidas tanto ao INSS quanto ao Fundo de Previdência não foram efetuadas regularmente. E outras questões só agravam o quadro de desacertos, tais como renúncia irregular de receita, falta de controle de combustível, cargos efetivos providos em comissão, some-se a tudo isso a falta de liquidação integral dos requisitórios de baixa monta. Voto pelo parecer desfavorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 91 já foi. 92, recurso ordinário interposto pelo município de Presidente Prudente, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares os pagamentos ativos de licença-prêmio e abono universitário efetuado aos secretários municipais do Esporte e da Saúde. A decisão singular, embora não tenha determinado a restituição de valores ao erário, aplicou multa ao responsável. A assessoria técnica, jurídica e respectiva chefia opinam pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Voto que está em discussão. Não, preliminar. Conhecido. No mérito, o apelo não comporta provimento. É que a Constituição Federal é taxativa ao impor que os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Nessa senda, não há como o que reparar da decisão combatida. Nego o provimento ao recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 93, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araçariguama contra a sentença que considerou irregulares e negou registros aos atos de admissão de 4 auxiliares de enfermagem por tempo determinado, levados a efeito no município do exercício 2011, em caráter emergencial e pós-multa. A admissão de 4 auxiliares de enfermagem e os contratos não superaram o prazo de 6 meses. A decisão monocrática teve por fundamento a não comprovação de necessidade emergencial e a falta de processo seletivo. A assessoria técnica, sua chefia e o Ministério Público de Contas manifestaram pelo não provimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. Entendo que a decisão recorrida cabe reforma. Foi a admissão de apenas 4 auxiliares de enfermagem. Os contratos não superaram o prazo de 6 meses, a fiscalização opinou pela regularidade e, no exercício subsequente, foram admitidos auxiliares de enfermagem mediante concurso público. Considero plausíveis as razões recursais e, diante do relevante interesse público envolvido, dou provimento ao recurso para determinar o registro dos atos de admissão e cancelar a multa aplicada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Peço a retirada do item 94 de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta o item 94. E o 95 já foi. 95 foi. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulto, Dr. Celso Matucci sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos. Senhor presidente, o Ministério Público requer ciência pessoal do item 93 da pauta. Requer vistas do item 93, Ministério Público de Contas. Não havendo mais assunto na nossa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.